Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma explanação de um importante livro da cristandade, escrito pelo filósofo, teólogo e santo da Igreja Católica, São Tomás de Aquino, que ele foi realmente um dos maiores filósofos e teólogos de todos os tempos, né? Ele com certeza influenciou muito a cristandade com obras muito interessantes, que nós já discorremos, inclusive em outros vídeos. E hoje a gente vai falar sobre uma obra que ele escreveu que é de uma profundidade teológica e principalmente filosófica muito importante para nós cristãos, que é sobre a imortalidade da alma e a razão superior e inferior, que é esse livro aqui, então, do Santo Tomás de Aquino. Bom, o São Tomás de Aquino, que ele é, como eu disse, um dos maiores teólogos de todos os tempos, ele realmente foi chamado de doutor angélico. Doutor angélico porque ele tinha uma pureza angélica, né? Ele realmente se tornou uma pessoa assim muito influente, principalmente por sua assim nobreza de caráter, né? Ele tinha um caráter muito nobre. E isso com certeza o inspirou a escrever essas obras que são verdadeiras joias mesmo da cristandade, né? Então a gente vai discorrer sobre esta obra, né? A imortalidade da alma e a razão superior e inferior. O que ele vai falar a respeito da imortalidade da alma? A alma humana, segundo São Tomás de Aquino, ela é imortal. Ela é imortal no sentido de que, quando nós terminamos essa vida, existe uma continuidade, uma sequência. Não é interrompida a vida com a morte, né? Porque às vezes a pessoa imagina que a vida é só matéria e que o corpo e a alma são matéria e acabam com a morte. Essa é a visão de muitos filósofos, inclusive de pessoas, às vezes, até que têm fundamentos para se basear nisso, acreditando que não tem como provar nada. Mas a teologia de São Tomás de Aquino diz o contrário, que quando a pessoa morre, você não vai para o nada, você não vai morrer e acabou. Existe uma continuidade, existe uma vida póstuma, uma vida que vem depois. E essa vida é uma continuação e o começo de uma vida nova. Para quem foi bom, obviamente no paraíso, e para quem foi mal, provavelmente num lugar não muito bom, né? Por quê? Porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe no sentido espiritual também. Então, o São Tomás de Aquino não acredita que a pessoa que ela vai acabar aqui e não vai ter uma outra realidade, né? Metafísica, principalmente sobrenatural. Existe essa realidade metafísica e sobrenatural, que é o que nós chamamos então de imortalidade da alma. A alma humana não é a parte material, ela está muito ligada à parte racional, à parte imaterial. Ela não está ligada àquilo que nós vemos no ser humano, porque aquilo que nós vemos no ser humano é a parte física. Quando você vê uma pessoa, você não está vendo a alma dela, você está vendo o físico dela, né? Um corpo esbelto, uma pessoa gorda, uma pessoa magra. Você está vendo o exterior. O interior, que é o que mais importa, que é o conteúdo da pessoa, principalmente a sua parte, como eu falei, moral, a gente não vê. É muito difícil você olhar para um ser humano e você deduzir exatamente aquilo que ele é. Você entendeu? Às vezes é fácil pelo comportamento, pelo modo de falar, etc. Mas você deduzir quem é essa pessoa de verdade, interiormente, é muito difícil, porque a alma é isso, é o que é imaterial. A alma está ligada ao intelecto, está ligada à razão, está ligada principalmente à inteligência. E nesse sentido, existe uma razão superior e inferior no homem, segundo São Tomás de Aquino. O homem, ele tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal.
Não tem como você dizer que o ser humano está fadado a ser um pecador porque ele é nascido lá de Adão e Eva, do pecado original. Não, porque Maria, por exemplo, nasceu sem o pecado. Então já quebra essa questão de que você está fadado a ser uma pessoa do mal. Isso aí é mentira, porque Maria é uma prova concreta de que essa afirmação não é possível, e ela é um ser humano, filha de dois seres humanos normais, Santana e São Joaquim, e então não dá para você falar que Maria, que a pessoa, ela já nasce fadada ao mal, né, ao pecado. Não tem como. O ser humano, ele não está fadado ao pecado, ele está fadado a escolher, ele pode escolher. Tem até aquela música, né, dos Titãs, né? Então, na verdade, se o bem e o mal existe, a pessoa pode escolher, ela não está fadada a ser mal ou a ser bom. Ela tem a capacidade de escolher. E essa capacidade de escolher é dada pela razão superior. A razão superior é onde se encontra a parte mais nobre do ser humano, que é a inteligência. A inteligência, ela está é uma faculdade da alma muito interessante que está na razão superior, aonde o ser humano tem a capacidade de escolher entre uma coisa e outra. Não é outra pessoa que está escolhendo por ele. Não existe um demônio escolhendo por ele, não tem nada disso. É uma autonomia do próprio ser humano. É uma capacidade dele escolher entre uma coisa e outra. Ele pode ser tentado, ele pode até ser tentado a cometer pecados graves, como por exemplo, dar exemplos aqui a fornicação. E aí o que acontece? Quando você peca esses pecados graves, quem está pecando é a sua alma, na verdade, não é o seu corpo. Por quê? Porque você consentiu naquele pensamento negativo. Você teve um pensamento que é uma sugestão que foi dada para a sua alma. Seja uma tentação do demônio, ele sugeriu para a sua alma. E a sua alma, muitas vezes, que não tem essa razão superior, uma alma muito voltada mesmo para a razão inferior, que é a parte de baixo, voltada para a concupiscência, você acaba cedendo, porque a razão inferior é aquilo que está ligado ao pecado mesmo, aquilo que está ligado ao mal. E às vezes, por você ser muito fraco, você cede à concupiscência, aquela sugestão, e aí, no caso, você acaba pecando por causa que você cai em função daquele pecado, daquela inclinação ao mal que está muito ligada à sua razão inferior. Então, a razão inferior é aquilo que causa essa inclinação ao mal por parte do ser humano, que o ser humano ele realmente cede à tentação porque ele não usa a sua parte mais inteligente, a sua parte mais racional, que é a razão superior, que é a parte mais nobre do ser humano. Ele acaba se deixando levar pela razão inferior, então ele acaba cedendo àquela tentação, o que não é culpa do diabo, é culpa do ser humano, porque ele fala, eu sou fraco. Então ele não sabe, vamos dizer assim, ele não sabe fazer uso, ele não sabe usar a sua parte mais assim nobre. Ele não sabe por quê? Porque ele deixa ceder por uma razão inferior que não tem nenhum tipo de virtude em si, é totalmente inclinado ao mal e por isso que ele peca. Então ele deixa muito claro que o ser humano, para ele poder não pecar, ele precisa usar a sua parte mais nobre, que é a parte da faculdade da alma, que é a razão superior, que é essa que está ligada às coisas eternas. Olha como ele é interessante. A razão inferior está ligada às coisas temporais, às coisas passageiras, às coisas terrestres. E a razão superior está ligada às coisas eternas. Então, o ser humano, muitas vezes inclinado ao pecado, ele acaba cedendo ao mal. E por isso ele acaba pecando mesmo. E aí, quando ele peca mortalmente, porque ele consentiu no pecado. Só o fato de você pensar em algo negativo não se configura como um pecado. O pecado geralmente está no consentimento daquele pensamento que você teve. E aí você peca, e aí você acaba se ferindo a sua honra, a sua dignidade, ferindo a imagem e semelhança de Deus que você é, e você acaba então se entregando ao mal. Você acaba cedendo ao mal, você acaba se corrompendo ao mal. E isso é totalmente errado, porque o ser humano não foi feito para consentir ao mal. Por mais que ele tenha nascido de Adão e Eva, né, a natureza de Adão e Eva, por mais que ele tenha a sua carne fraca, como ele fala, ele não deve dar voz à sua razão inferior, que está ligada à concupiscência da carne, que é essa razão inferior.
ele tem que dar mais valor à razão superior, porque o homem, ao contrário dos animais, os animais são animais irracionais. O que é um animal irracional? É um animal que não pensa. Então, o animal, seguramente ele vai ceder aos seus instintos, né? Vamos pensar num animal numa selva, num animal até doméstico, né? Ele cede, por quê? Porque ele não tem a razão. Ele age por instinto, é irracional. O ser humano, quando ele cede às suas tentações do demônio, à razão inferior, ele acaba se tornando como um animal, um ser assim desprovido de capacidade de pensar. Ele se torna uma pessoa sem raciocínio. E isso é muito complicado, por quê? Porque o ser humano, ele não foi feito para ser inclinado ao mal. Ele foi feito para ser inclinado ao bem. Ele foi feito para a virtude e não para o vício. Mas para isso, o ser humano precisa vamos dizer assim, ele precisa, como é que eu poderia dizer assim, ele precisa ter um domínio próprio, como a gente diz, a virtude do autodomínio. Ele precisa se mortificar, ele precisa se flagelar, precisa se punir muitas vezes, né? Ele precisa se cuidar, ele precisa colocar sobre ele uma espécie de um castigo sobre si mesmo, no sentido dele não ceder. Quando ele se castiga, quando ele pune a sua carne, as suas más inclinações, a sua razão inferior, que é fadada ao pecado, ele estará sempre fazendo o bem. Ele nunca vai estar praticando o mal, ele vai estar sempre praticando o bem. E isso é o que o São Tomás de Aquino considera como a parte mais nobre do ser humano. Um ser humano que não faz o mal, né? Porque até às vezes alguém pode dizer, mas a carne é fraca, eu sou fraco. Pois é, mas se você souber usar a sua inteligência, como diz o São Tomás de Aquino, você não vai cair nessa armadilha que o diabo coloca na sua vida, né? Que o diabo quer que você tenha uma vida muito fácil aqui na Terra, né? Viva nos prazeres, viva na moleza. Só que o problema é que isso que o diabo promete não é a vontade de Deus, em primeiro lugar, e isso não enobrece o ser humano. Isso faz com que o ser humano ele fique viciado em coisas erradas, tendo inúmeros vícios, e os vícios, por mais gostosos que eles sejam, por mais interessantes que sejam, eles sempre vão ter também uma consequência negativa. É muito difícil, por exemplo, você ver alguém que é viciado em drogas, viciado em cigarro, viciado em bebida, se dar bem no futuro. Ou essa pessoa morre de câncer, ou não sei, ou ela morre de alguma outra coisa, desenvolve uma doença grave, porque os vícios nunca fazem bem para a pessoa. Os vícios sempre trazem um ônus, uma consequência negativa. Por isso que o ser humano deve se policiar, como eu falei, ele deve se cuidar, deve ter o autodomínio, porque isso é importante para ele ter uma capacidade de raciocínio, inteligência muito maior do que qualquer situação o coloque. Às vezes vem alguém muito astuto desafiar essa pessoa, porque ela vai, no mundo, ela vai ser confrontada pelas pessoas mundanas, ela vai ser confrontada pelos espíritos do mal, ela vai ser confrontada, Jesus, quantas vezes ele foi desafiado, foi confrontado pelos fariseus, né, que o colocaram contra a parede, e ele sempre soube se safar disso. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Então, o único ser que pode te dar essa capacidade de vencer o mal, de vencer a tentação, de vencer as inclinações da carne e da parte inferior da alma, que é a razão inferior, é o Espírito Santo. Você precisa se abastecer do Espírito Santo, né? Jesus, ele não tinha dificuldade de dizer não à sua carne. Por exemplo, ele foi tentado por Satanás. Ele nunca falou, nossa, realmente isso é muito tentador, eu acho que eu vou ceder, porque quem não peca, né? Ele poderia pensar assim, eu não preciso ser tão diferente dos outros, eu não preciso ser uma pessoa assim, diferente dos outros, né? Sabendo que eu sou um ser humano. Mas por que será que ele não caiu? Porque como ele é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo é o educador das almas, o Espírito Santo, ele vai fugir da perfídia, ele vai fugir do mal. O Espírito Santo, ele afugenta o pecado. O Espírito Santo, ele conscientiza a pessoa. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, dificilmente ela vai perder a capacidade de escolher entre o bem e o mal.
Ao passo que, às vezes, uma pessoa mundana, uma pessoa do mundo, eu não chamo nem uma pessoa do mundo, ou um outro ser humano, ele não vai ter essa capacidade de escolher. Ele vai ceder ao mal mesmo, porque ele não tem uma capacidade, o Espírito Santo nele, e ele não consegue, dessa maneira, fortalecer a sua capacidade de escolher. Mas aqui o São Tomás de Aquino, ele coloca muito claro que existe sim esse livre-arbítrio, e só uma pessoa que tem o Espírito Santo é que conseguirá desenvolvê-lo muito bem. Então era isso que nós tínhamos para falar, pessoal, sobre essa importante obra. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.